Olá, pessoal, boa noite. Oi, Todo mundo está conseguindo ver a gente? Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa que se inicia pontualmente às 18. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e também agradecer a presença da nossa ilustre convidada, professora Lívia, que vem trazer um conteúdo muito legal, muito útil e pertinente também para esse momento que a gente está passando, né? Seja bem-vinda, professora. Quer dar algum recado aí para o pessoal? obrigada. Primeiro queria agradecer, né, Rodrigo, a você, todo mundo que está aqui participando, né? Agradecer por essa oportunidade, né, de ter esse bate-papo ao vivo, né? A gente poder falar um pouquinho do trabalho que eu e minha equipe temos desenvolvido, né, no Rio de Janeiro e em parceria com outros locais também, né? Então, eu queria agradecer Legal, primeiro, assim, né? legal. Muito obrigado. E também queria deixar um recadinho para o pessoal que está acompanhando a gente. A ideia é que esse seja um bate-papo aberto, assim como os outros que a gente vem fazendo toda quinta-feira, nesse horário, às 18 horas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem quiserem compartilhar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E daí a gente, aos poucos, vai lendo, vai compartilhando e também vai comentando, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, né? Bom, o tema de hoje é algo que faz muito sentido para nós da Brother também. Nós, a plataforma Brother hoje, busca, através de companhias online, ajudar a cultivar o bem-estar das pessoas durante esse período de isolamento. Então, as nossas companhias, elas ajudam a tanto fazer mentorias individuais no uso de tecnologias, assim como bate-papos com escuta empática e também contação de histórias, ou causas e poesias, que a gente, assim como a gente chama. E conversando com a nossa equipe, a gente percebeu a demanda de falar sobre outros conteúdos que ajudem as pessoas a cultivar o bem-estar durante esse período. E essa conversa que se inicia hoje vem totalmente de encontro nessa sinergia. Então a gente não quer, se a gente acompanha muito a mídia, é muito possível a gente ficar super pessimista com o que está acontecendo. E é claro que os dados são bem alarmantes mesmo, mas a nossa intenção aqui não é falar mais sobre a questão da pandemia em si, não é questão sobre os óbitos, não é isso. Nossa ideia aqui é trazer conteúdo para ajudar as pessoas a cultivar o bem-estar e a qualidade de vida nesse momento. E o tema de hoje é super pertinente. A gente vem falar também sobre o trabalho científico que a professora Lilian vem fazendo, e também complementando com outras pesquisas que trazem evidências com dados científicos mesmo sobre o que tem dado certo, né, durante essa rotina das pessoas idosas. Então, oficialmente agora, sejam todos muito bem-vindos a esse conteúdo, espero que seja muito útil nesse período. Beleza? Então, então vamos começar? Bom, vamos começar então. Então, como o Rodrigo falou, né, o tema dessa live é o que tem dado certo nessa nova rotina dos idosos, né, que é fruto de um trabalho que a gente tem desenvolvido no Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas eu trouxe aqui alguns dados que antes da gente passar para vocês o que a gente achou, o que a gente vem refletindo, quais os resultados da nossa pesquisa, eu queria trazer algumas considerações que eu acho importante a gente trazer aqui para vocês e que vão contextualizar melhor, né? Que a gente vai ter um novo olhar para essa nova rotina desses idosos, né? Então, eu queria primeiro mostrar para vocês, chamar a atenção de que quando a gente fala do Brasil, a gente não está falando mais de um país assim tão jovem, né? Igual a gente há pouco tempo atrás falava que o Brasil é um país de jovens, né? Então, já há um tempo, né, que o envelhecimento é um fenômeno mundial e no Brasil não é diferente. E também a velocidade que esse envelhecimento tem acontecido no Brasil, se a gente for comparar com outros países da Europa,
a velocidade do envelhecimento no Brasil, ela é muito mais rápida, se a gente comparar com esses outros países, né? Então, se a gente olhar, hoje em dia, a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros que já têm acima de 60 anos. Então, não podemos mais achar que o Brasil, assim, é tão jovem assim, né? Então, esse nosso futuro, que é breve, né, ele é formado por pessoas maduras, né? Então, é formado por aquelas pessoas que estão acima dos 60 anos, né? Então, são essas pessoas que estão em cena daqui para frente e nos próximos anos. Então, acho que é uma consideração que a gente precisa primeiro ter em mente, né? E um segundo aspecto que eu acho que veio nesse contexto da pandemia do coronavírus é que essas pessoas acima dos 60 anos, elas tiveram uma visibilidade enorme na mídia, né? Então, a mídia tem falado muito desse grupo etário acima dos 60 anos. Então, a Covid-19 fez com que a gente começasse a enxergar esse número enorme de pessoas acima dos 60 anos. Só que a gente, Rodrigo, tem que colocar, ter em mente, para a gente não correr o risco de colocar esse grupo etário acima dos 60 anos dentro de uma caixinha e como se fosse todo mundo um grupo homogêneo, né? Porque não é um grupo homogêneo. Então, a diferença entre a faixa etária dessas pessoas, se a gente for pensar de uma pessoa de 60 anos para uma pessoa de até 100 anos, há uma diferença enorme entre as faixas etárias, há uma diferença entre a capacidade das pessoas, né? Então, a gente está lidando com um grupo que é heterogêneo. Então, eu acho que a gente corre um risco enorme de estar tendo um preconceito etário, né? Que as pessoas têm falado bastante, né? Que é o idadismo ou o etarismo. Mas esse tema daria só uma live inteira, né? Assim, um bate-papo inteiro sobre o que é isso, o que é esse preconceito etário e quais as formas de combater esse preconceito etário, né? Então, voltando aqui nas considerações, eu acho que a gente precisa ter ciência que esse grupo dos 60 mais não é um grupo homogêneo e a gente não pode colocar essas pessoas idosas como se fosse todo mundo composto por pessoas frágeis, com redução na capacidade física ou funcional, ou qualquer outro comprometimento, porque, pelo contrário, a sociedade ela é composta por muitos idosos que ainda possuem uma rotina super agitada, com várias atividades. Essas pessoas têm desejos, essas pessoas têm sonhos, né? Eu não estou desconsiderando aqui que existam pessoas que têm uma redução na sua capacidade funcional e que a gente precisa se preocupar com essas pessoas e ter soluções de cuidados com essas pessoas. Mas também é essencial que a gente dê visibilidade àquelas outras pessoas também idosas e que a mídia não tem mencionado sobre elas, né? Ela está todo mundo falando como se fosse um grupo etário único, né? E ele não é. Então, eu acho que se a gente começar a enxergar eles como um grupo homogêneo, a gente corre um sério risco de estar fazendo uma representação do envelhecimento não realista, né? Então, eu acho que a primeira dica que eu acho que eu posso dar aqui é que todas essas pessoas acima de 60 anos, que elas possam ser vistas de acordo com a sua diversidade e sua individualidade, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa trazer aqui, que as pessoas são diferentes e as pessoas, cada um tem sua individualidade, né? A gente sabe que esse é um momento de distanciamento físico, né? Que a gente tem o dever de nos proteger e de proteger as outras pessoas, mas a gente também sabe que a nossa realidade pode ser muito diferente de outras pessoas, né?
Então, a gente tem vários idosos que moram sozinhos e que precisam sair para fazer a sua compra do supermercado, que precisam ir ao banco para pegar o seu dinheiro, né? Que precisam fazer as suas atividades. E aí, a gente precisa respeitar a tomada de decisão dessas pessoas que são acima dos 60 anos. A gente precisa respeitar que eles têm autonomia e eles têm o poder de tomada de decisões. Então, não é fazendo piada, igual a gente tem visto na mídia, ou julgando que essas pessoas são idosas e elas não conseguem se isolar. Não é assim que a gente vai construir uma imagem sobre esse envelhecimento e uma imagem que a gente respeita e apoia esse envelhecimento, né? Eu fico sempre pensando numa frase que a Laila, que trabalha com marketing de idosos, né? Ela sempre fala assim: o que será do nosso futuro se a gente não tiver um olhar solidário para essas pessoas maduras, né? Então, eu fico pensando que esse contexto da pandemia, ele está nos dando uma oportunidade imensa da gente construir uma percepção diferente do envelhecimento, né? Uma percepção mais construtiva, mais positiva sobre o que é o envelhecimento, né? Se a gente for nas mídias, tem várias pessoas aí já idosas, acima dos 50, acima dos 70, 80, que estão aí quebrando esse estereótipo do que é envelhecer, né? Então, estão sendo influenciadoras digitais, né? Então, é só entrar nas redes sociais que a gente vê essas pessoas quebrando esses estereótipos, né? Então, a gente está com uma oportunidade enorme de construir uma percepção do envelhecimento ela mais positiva, né? E antes de trazer também os dados da pesquisa, eu queria mencionar um estudo da professora da Unicamp, que é a Anita Neri, que ela traz, né, também para o combate a essa imagem estereotipada do envelhecimento. Ela traz um dado que cerca de 60% das pessoas idosas, elas são ainda chefes de família. Ou seja, em muitos casos é o único dinheiro fixo que tem daquela família, e é esse dinheiro que serve para pagar a conta de luz, fazer a compra de alimentos, a compra pagar a conta de água e todos esses gastos, né, que são fixos dentro de uma casa. Então, isso é muito importante para a família, né? E ela também traz um dado de que 80%, quase 80% dos idosos, eles têm uma residência própria. Então, essas pessoas têm as suas moradias, o seu apartamento próprio. E isso, se a gente pensar diante de uma crise econômica prolongada, né, esse é um elemento importante quando a gente vai falar no acolhimento de um neto que possa vir a ficar desempregado, ou de um filho que possa vir a ficar desempregado. Então, isso é bem importante, o que ela traz, além daquilo, né, que todo mundo menciona, é o idoso que está tomando conta de um neto, o idoso que ajuda o filho em um trabalho doméstico, né? Então, a gente está falando de uma parcela de uma população que ela é diversa, que ela é produtiva, né? Que ela tem hábitos e costumes que são diferentes, que tem estilos de vida diferentes. Então, a gente está diante dessa grande oportunidade de construir essa representação do envelhecimento mais positivo e mais construtivo, sabe? Então, são essas considerações que eu queria que a gente tivesse antes de eu trazer dados da pesquisa, né? Já quer que eu fale da pesquisa? Antes disso, eu queria só dizer que eu fiquei muito contente
em ver o tamanho, o número de comentários aqui tecendo elogios para você. Impressionante É mesmo. meu, Nossa eu, Senhora. Vai e eu desde não muito estou vendo. inspiradora até linda. E eu não Nossa, estou muito conhecimento mesmo. De verdade. nada. Obrigado, obrigado nós mesmo. Mas legal, se você puder compartilhar um pouco sobre os dados assim dessa pesquisa, contar mais assim como foi essa amostra, qual que é o perfil de pessoas, de qual região mais, o quanto que também dá para a gente usar essa amostra como referência para outras regiões, né? Porque uma coisa é se tem mesmo esse comparativo, se é mais para o pessoal do Rio de Janeiro ou se é do Sul também faz sentido, do Norte e Nordeste também. Você poderia dar esse contexto para a gente, por favor? Posso. Então, tá. Então, o que acontece, né? Pela minha experiência, desde 2008, eu venho trabalhando com idosos. Foi bem quando eu mudei para o Rio de Janeiro, né? Que eu fui trabalhar num hospital. Só que dentro desse hospital tinha um centro de convivência de idosos. Então, lá a gente desenvolvia várias atividades de promoção de saúde, de uma busca de uma longevidade ativa. Então, a partir desse momento que eu mudei para o Rio, eu comecei a ter esse interesse em estudar essa população idosa, né? E esse idoso engajado em várias atividades, um idoso ativo, né? E já tinha tido a experiência de trabalhar como docente e continuei no Rio de Janeiro, então desde então a gente vem desenvolvendo pesquisas, fiquei um tempo na UFPR, onde eu desenvolvi pesquisa com a Taiwane, também voltado para essa questão da estimulação cognitiva, da inclusão digital, então a gente vem desenvolvendo parcerias e pesquisas que são voltados assim para o envelhecimento ativo e para esse idoso engajado. Então, essa visão desse idoso ativo e engajado em atividades, ela vem comigo, me acompanha desde 2008, né? Mas o que aconteceu? Em 2018, a gente quis, eu com a minha equipe, né, somos 3 professores e 3 alunas, né, do Instituto Federal, e a gente quis estudar como que era esse engajamento, né? A gente ficou preocupado como que dava o nível de participação das pessoas idosas, em que elas se engajavam, por que elas escolhiam se engajar nessas determinadas atividades, era porque isso dava prazer, ou porque isso era esperado que essas pessoas, que o idoso faça determinada atividade. Então, a gente quis compreender como que dava esse nível de participação em atividades desses idosos, né? E por que eu quis compreender esse engajamento, esse envolvimento em atividades, ou envolvimento em ocupações, que a gente fala, né? Porque, primeiro, pela minha formação em terapia ocupacional. Então, o nosso objeto de estudo é a ocupação humana, né? Então, a gente acredita que todas as pessoas, elas têm uma necessidade intrínseca de se envolver em ocupações. Então, é a partir do envolvimento em atividades que a gente organiza o nosso cotidiano. É que a gente faz, que a gente mostra qual forma a nossa identidade, né? É a partir do que a gente se envolve, tanto é que quando a gente conhece as pessoas, a gente pergunta assim, o que você faz, né? Então, é a partir de tudo que a gente faz que a gente mostra qual é a influência da cultura na nossa vida, né? O que é significativo para a gente, né? O que a gente faz porque a gente acha que precisa fazer. Então, o meu interesse em entender como os idosos se engajavam em atividades vem muito dessa minha formação, porque a gente acredita que a participação em atividade, ela potencialmente afeta a saúde e o bem-estar das pessoas, né? Então, por essa formação, a gente começou eu tive esse interesse, né? E quando a gente começou a estudar todo o campo da gerontologia, né, os estudos de envolvimento em atividades,
os estudos apontam, né? O idoso que faz atividade física, ele diminui o risco para incapacidade, ele aumenta a saúde mental e saúde física. O idoso que se envolve em atividades de lazer e atividades sociais, isso é um fator de proteção para a parte cognitiva, para a memória, isso reduz sintomas de depressão, né? E também o idoso que se envolve em atividades, né, que como preparo de refeições, como fazer compra, que a gente chama de atividades instrumentais, isso contribui para o bem-estar dele e reduz a mortalidade, né? Então, juntou toda a experiência que eu vinha tendo com esses estudos e a gente criou essa pesquisa, que é a minha pesquisa mais recente, que é voltada para compreender como que é o nível de participação desses idosos, tá? E aí a gente falou assim, nossa, como que a gente vai conseguir representar todos os idosos brasileiros, né? Porque se a gente vê a extensão do Brasil, ela é muito grande e diferentes culturas dentro do mesmo país e que pode diferenciar. Então, a gente trouxe um instrumento que ele tinha sido um instrumento que avalia a participação desses idosos em atividades, e ele tinha sido validado para mais de 14 países, né? E nessas validações, então, você pega o instrumento e vê se aquilo se aplica à sua cultura. E nessas validações, eles eram culturalmente dependentes e poucas coisas tinham modificações. Então, tinha mais modificações relacionadas à religião, né, ou relacionada a um esporte específico. Por exemplo, nos Estados Unidos é mais comum beisebol, e aqui no Brasil é mais comum futebol. Então, a gente precisou adaptar. E aí, a gente contou com um grupo de idosos, né, e um grupo de professoras doutoras em gerontologia, doutoras, e especialistas, né, na área da gerontologia, e a gente contou com elas para a gente ter a maior representatividade desses idosos, tá? Nisso, a gente fez um cálculo de amostra, e nesse cálculo amostral, ele tinha, nesse cálculo, a gente precisaria coletar 64 idosos, fazer a aplicação do instrumento em 64 idosos, para ser uma amostra representativa do Brasil, né? E aí, a gente pegou, a gente já coletou 65 dados. Então, a gente já fez uma amostra que seja representativa de acordo com os cálculos estatísticos, né? Então, a gente conseguiu essa amostra mínima que a gente precisava. Então, o ano passado, a gente ficou coletando os dados, né? Então, foi antes da pandemia, a gente coletou os dados, e os dados terminaram de ser coletados, que foi no comecinho de janeiro desse ano, né? Então, as pessoas estavam com a vida normal, sua rotina normal, antes de pandemia, né? E a gente fez, nessa coleta, a gente restringiu ao Rio de Janeiro. E a gente acredita, pelo poder estatístico que teve depois da análise, que ela é representativa do Brasil. Mas a gente tem uma ideia, né, de dar continuidade a essa pesquisa em outros estados, para ver se realmente nos outros estados alguma atividade não condiza com a atividade dessas pessoas, por conta da cultura ou porque não é representativo naquela região, sabe? Então, esse projeto, ele só começou, né? Mas para falar que ele é válido para os brasileiros, estatisticamente foi comprovada essa validação para a população brasileira, né? Legal. E aí, nessa participação, quando a gente foi coletar esses 65 dados, a gente teve um número maior de coleta em mulheres. Só que quando a gente joga esses dados na estatística, não houve diferença entre homens e mulheres.
a gente tinha 42 mulheres e 23 homens, só que não teve diferença no nível de participação quando a gente avalia essa variável gênero. Então, a gente ficou tranquilo em não ficar equiparando o mesmo número de idosos homens com idosas mulheres, né? E aí, a maioria dessas pessoas, desses idosos, eram idosos casados, moravam com seus cônjuges e a maioria também tinha filhos residindo junto com eles, né? Então, só para lembrar que a gente falou desses idosos como ainda sendo chefe de família, né? A idade dessas pessoas variava entre 60 e 87 anos, com uma média de idade de 69 anos, né? Então, a gente tinha essa parcela, essa caracterização dessa nossa amostra, né? Então, pessoas casadas, residindo com o marido, e com uma média de idade de 69 anos, mas também o máximo, a pessoa mais velha que a gente coletou dado, tinha 87 anos, né? E como que a gente fez para verificar o nível de participação dessas pessoas em atividades, né? Então, a gente utilizou esse instrumento que avalia o nível de participação, ele chama ACS, Activity Card Sort, e então as pessoas escolhem, a partir de fotografias, se elas continuam engajadas nessas atividades, se elas diminuíram a frequência de engajamento, ou se elas desistiram de fazer nesse último ano, que seria o ano de 2019, essas atividades. Então, a gente foi pesquisar junto com essas pessoas, através de fotos, o quão engajado eles estavam, o quão eles participavam dessas atividades, né? Só que a gente dividiu essas atividades por 4 categorias. A primeira categoria era a categoria das atividades instrumentais. O que seriam essas atividades instrumentais? São as atividades que vão predizer se você pode ou não morar sozinho. O que seria isso? Pagar uma conta, fazer compra de supermercado, preparar uma refeição, limpar a casa, colocar o lixo para fora, né? Dirigir. Então, diversas atividades que é de gerenciamento da sua casa, um gerenciamento financeiro, o gerenciamento da sua saúde. Que se você não consegue se engajar nessas atividades, você vai precisar de morar com um cuidador ou com uma pessoa, você não vai poder morar sozinho, né? E antes da pandemia, a gente tinha uma atividade, então eram 21 atividades instrumentais, e em média as pessoas não realizavam 2 atividades. Tinha gente que realizava tudo, mas em média essas pessoas idosas não realizavam 2 atividades, que era fazer reparos em casa, então as pessoas preferiam pagar para o outro fazer o reparo de casa, ou até mesmo cuidar do jardim, que é uma atividade que às vezes a pessoa mora no apartamento e não tem jardim, não tem plantação dentro do apartamento, e por isso elas nunca tinham feito ou não se engajavam há anos nesse tipo de atividade. Tirando isso, tirando dessas 2 atividades, as outras atividades, elas tinham um engajamento de 92% nas atividades instrumentais. Então, o nível de participação delas em atividades instrumentais era em 92%. Então, um nível muito alto, né, nessa participação. O segundo bloco de participação que a gente procurou saber era sobre as atividades de lazer. Só que a gente dividiu as atividades de lazer em 2 grupos. Atividades de lazer de baixa demanda, que eram aquelas que não exigem muito esforço físico, tipo ir ao cinema, ir ao teatro, assistir televisão,
ler um livro, ouvir uma música, então não exige tanto esforço físico, né? E as atividades de lazer de alta demanda, que era correr, fazer caminhada, fazer trilha, andar de bicicleta, exercitar-se, fazer yoga, pilates, então várias outras atividades que exigem um pouco mais do esforço físico, né? E aí, a gente observou que das atividades de lazer de alta demanda, né, então eram 11 categorias, 11 tipos de atividades, então, em média, 5 eles já não faziam já há muito tempo, né? Então, essas atividades não é que eles deixaram de fazer no ano passado, eles não faziam já há um tempo. Então, isso quase que metade. Mas da outra parte que eles faziam, que eles já estavam engajados há um tempo, no ano passado, eles permaneceram fazendo em 80% das atividades. Então, teve uma redução que pode ser por inúmeros fatores, né, que eu acho que não cabe a gente trazer aqui, mas teve essa redução no ano passado, antes mesmo da pandemia, né? E as atividades de lazer de baixa demanda, eles estavam engajados em 91% de todas as opções que a gente dava para eles. Ou seja, então aquelas figuras que eles olhavam e falavam que faziam, elas eram representativas da vida dela, do cotidiano dessas pessoas. E a última categoria, então a gente fez 2 categorias de lazer, uma categoria de atividades instrumentais, e a última categoria, que era a categoria de atividades sociais, né? Então, o que eu olhava nessas atividades sociais? Eram 16 fotografias, e elas representavam as seguintes atividades, que era viajar, ir a uma festa, ir a uma reunião de família, estudar para crescimento pessoal, ir a um local de adoração, participar de atividades com netos, namorar, estar junto com o cônjuge, passar tempo com os amigos, se divertir no clube ou em casa. Então, essa última categoria foi para investigar como que era o nível de participação deles nessas atividades sociais. E esses idosos estavam engajados em 92,5% dessas atividades, né? Então, a gente finalizou, era início de janeiro, quando a gente finalizou a coleta, e começamos a fazer a análise, né? Então, a gente entrou de férias, voltamos e começamos a fazer essa análise para ver, né, qual era o poder estatístico. O poder estatístico deu bastante alto, mais de 90%. A gente ficou bem satisfeito porque estava representando realmente a população brasileira e o nível de participação desses idosos em atividades, e estava mostrando que a gente tinha uma parcela da população que reside na comunidade e que é ativa, é engajada, tem uma agenda cheia, né? E aí, de repente, quando a gente está bem analisando todos os dados, começa todas essas medidas de distanciamento, né? Então, a gente fica bem assustada no início achando que são 5 dias, depois passa para 15, depois passa para meses, e a gente ficou, assim, bem preocupada, já que a nossa pesquisa era direcionada para entender o nível de participação em atividades, e aí, de repente, tem medidas restritas, né, de fechar tudo que pode aglomerar, não, né, medidas restritas de ficar em casa, todo o cuidado com a saúde. Então, a gente ficou bem preocupado como que ia impactar, claro que ia impactar, como impactou na vida de todo mundo, mas a gente queria compreender para esses idosos como que era o nível de participação dessas pessoas após um mês que começaram as medidas de restrição, medidas de distanciamento, né? A gente sempre fala, tem discutido lá na nossa equipe de pesquisa, que a gente
o termo mais correto seria distanciamento físico, né? Porque o distanciamento social, ele é uma coisa muito mais ampla, né? Então, a gente tem tido aqui a oportunidade da tecnologia diminuir essa barreira social, né? Então, a tecnologia, ela vem muito forte nesse sentido de diminuir esse distanciamento social. Então, as pessoas, elas moram com outras pessoas, então a gente está mantendo uma distância física de outras pessoas, né, e não necessariamente um distanciamento social, né. Então, não que não tenha pessoas que estão isoladas socialmente, né, as pessoas que estão adoecidas, elas estão isoladas, né, adoecidas com o Covid, elas estão isoladas, mas a gente está falando aqui das medidas que as organizações de saúde vêm fazendo para a gente, são medidas de distanciamento físico, né? Então, a tecnologia, ela vem como uma grande aliada e é importante a gente também falar sobre isso, né? E aí a gente falou assim, não, vamos contactar essas pessoas, né, que a gente tinha no banco de dados e vamos aplicar com elas. A gente não conseguiu aplicar com todas, né, mas com as pessoas que a gente aplicou, a gente rodou o programa estatístico e também teve um alto poder estatístico, né, e engraçado que quando a gente aplicou um teste para avaliar a memória e a orientação no tempo e no espaço, né, que a gente fala teste cognitivo, a gente achou que, assim, ó, essas pessoas estão distanciadas do mundo social e elas vão estar pior em termos cognitivos, e não, deu o contrário. Essas pessoas tiveram melhor desempenho no teste cognitivo durante a pandemia do que antes. Nossa. E aí a gente começou a estudar, e tem vários estudos que falam, porque às vezes você sai pior num teste cognitivo por causa do estresse do dia a dia, que você tem uma agenda lotada, e acaba que você não sai tão bem assim no teste cognitivo. E agora, por eles estarem, né, mais restritos em casa, pode ser que contribui mais para eles ficarem mais conectados ao que é o tempo, ao que é o espaço, a questões relacionadas à memória, porque diminui um pouco os estressores que são do ambiente. Então, tem alguns estudos. E isso foi uma surpresa para a gente, sabe? E como era esperado, né, Rodrigo e pessoal que está aqui, pelas próprias medidas de restrição, né, adotadas pelas organizações de saúde, as pessoas idosas experimentaram um decréscimo significativo em atividades instrumentais, em atividades de lazer e nas atividades sociais. E aí foi independente se era uma pessoa que morava sozinha, ou se era uma pessoa que morava com marido e filho, ou se era a pessoa que morava com os filhos ou com netos, ou tinha pessoas que moravam só com o genro. Então, independente da composição familiar, independente do gênero e independente da escolaridade, todas essas pessoas, elas apresentaram uma redução no nível de participação, né, que era já o esperado, como era esperado, porque fechou, a academia fechou, né, então as igrejas fecharam, né, então já era esperado. Só que a gente teve uma redução também que a gente esperava, muito significativa, na parte social, nas atividades sociais, né? Então, ir a restaurante, ir na casa dos amigos, as pessoas não têm ido mais, cuidar dos netos, então acaba que os netos estão ficando na casa dos filhos, né? Passar tempo com os amigos. Então, nessas atividades, a gente teve uma redução maior do que se a gente comparar com as outras atividades de lazer, com as outras atividades instrumentais. Também as atividades instrumentais, como são feitas dentro da própria casa, muitas vezes, era esperado que tivesse uma redução menor dessas atividades, né? Porque se você está em casa, você pode arrumar sua casa, você pode organizar o seu tempo de forma a gerenciar o pagamento das coisas, cuidar da sua casa, né? Então, com essa
análise, a gente conseguiu identificar que o contexto da pandemia, ela modificou o cotidiano de forma súbita dessas pessoas, e a pandemia, ela impõe que esses novos idosos restabeleçam uma rotina, né? Então, ou estabeleçam uma nova rotina diante de todo o desconhecimento de quanto tempo ficaremos nessa, essas pessoas começam a se organizar e organizar os seus cotidianos de uma forma diferenciada, né? Então, nas entrevistas que a gente fez com essas pessoas, né, eles comentam que, de início, assim que todas as medidas foram tomadas, né, eles tiveram sentimentos que era de insegurança, né, de ansiedade. Muitas pessoas falavam que ficavam angustiados, preocupados, né, de início. Logo assim, diante de todo esse desconhecimento sobre como essa doença, né, o que vai acontecer, elas sentiram isso, né, as emoções, os afetos eram mais para o lado negativo, né. Então, teve idosos que trabalhavam e que só por conta da idade tiveram que ser afastados do trabalho, teve pessoas que perderam seus empregos, né, e teve pessoas que teve redução na renda. Então, era esperado que tivesse todo esse medo, essa ansiedade, essa angústia, né, e essas pessoas falaram que essas emoções, né, negativas, elas interferiam nas suas rotinas. Então, muitas pessoas falavam que o sono e a alimentação estava comprometido no seguinte sentido: eles estavam comendo mais do que o habitual e um sono agitado e não reparador. Então, às vezes, eu dormi de tarde, aí chegou de noite, eu não consegui dormir, né? Ou eu estou dormindo mais do que o habitual, ou estou comendo mais do que o habitual. Então, teve uma mudança também nesse dia a dia dessas pessoas. Mas quando eles falam assim que, né, isso nas 2 primeiras semanas, aí logo depois eles comentam que essas reações emocionais negativas, elas foram diminuindo e eles se concentraram a descobrir o que eles poderiam fazer, né? Então, quando que eu posso sair? Então, eu vou sair para pegar o dinheiro, então aproveito e já faço a compra do hortifruti, né? Então, eu vou sair para fazer determinadas atividades. Então, as pessoas começaram a se reorganizar e se concentrar a fazer uma nova rotina para eles, né? Que é o que eu venho trazendo aqui como um exemplo dessas pessoas e que pode ser que possa servir para outras pessoas, né? Lembrando que as pessoas têm a sua diversidade e a sua individualidade. Então, eu vou contar um pouquinho aqui o que essas pessoas contaram para a gente que tem dado certo nessa nova rotina, nesse novo normal. Então, o que eles têm feito para isso, né? Antes de falar o que eles têm feito, eu queria falar aqui com vocês que os estudos na gerontologia, no envelhecimento, eles apontam que o idoso, pela vasta experiência de vida que eles têm uma capacidade enorme de resiliência, né? O que seria isso? O que significa isso? Que mesmo a gente vivendo experiências desfavoráveis, como está sendo agora, né, no caso da pandemia, os idosos possuem uma capacidade de enfrentar e superar essas adversidades. E, além disso, ainda servem de apoio para as famílias. Então, essa capacidade de resiliência, dentro dessas medidas de distanciamento, ela é muito positiva, né? Então, o idoso, ele tem essa capacidade de resiliência muito aflorada por conta da experiência deles, né? Então, a nossa pesquisa, eu vou trazer alguns dados aqui, que são as atividades que fazem parte dessa nova rotina dessas pessoas, né? E tem contribuído
para promover o bem-estar, para promover a esperança dessas pessoas, né? Para promover a saúde mental dessas pessoas. Então, o que eles trazem, uma das coisas é que agora eles têm tempo para cuidar da casa deles. O que seria isso? Pela rotina agitada, eles há muito tempo não olhavam a caixa de papelada para jogar a papelada que está velha fora, a caixa de material fotográfico, então eles têm o tempo agora para reorganizar esse material fotográfico, até mesmo, né, a gente tira muita foto do celular e a gente às vezes não coloca em pastas, em categorias, então esse ter um tempo de cuidar da casa, ele tem sido apontado por essas pessoas como uma das atividades novas e que não fazia parte deles, porque eles tinham essa rotina muito agitada. Então, olhar mais para casa e cuidar mais das coisas da casa é uma das atividades que eles têm se reorganizado e que tem feito parte dessa nova rotina. Uma outra categoria que apareceu também na nossa análise é que, na pandemia, possibilitou uma maior união e comunicação com os seus cônjuges. Ou seja, agora, por todos estarem, né, o marido, a esposa, e até mesmo o filho, por mais tempo juntos, eles conseguem se comunicar melhor e ter mais união, que a gente achou muito interessante isso, né? Porque às vezes a correria do dia a dia, a gente só tem um momento da noite para conversar, e às vezes a gente tem que fazer outras atividades quando chega em casa. Então, eu fico pensando que nessa atividade, né, nessa rotina desses idosos, quando eles passam mais tempo juntos, eles têm a chance e a oportunidade de melhorar essa comunicação e união entre eles, né? Uma outra coisa que as mulheres apontaram, né, é que agora elas têm mais tempo para o autocuidado. O que seria isso? Elas falam, agora eu consigo pintar melhor o meu cabelo, eu consigo cuidar melhor da minha pele, hidratar mais o meu cabelo, cuidar da unha, coisas que não tinha tempo, porque da correria do dia a dia, de fazer as atividades e trabalhar, não era possível, né? De fazer atividades, e às vezes o trabalho nem remunerado, poderia ser um trabalho voluntário, né? E também os idosos apontaram a retomada de atividades significativas e que tinham ficado esquecidas lá atrás no passado, né? Por exemplo, uma idosa voltou a costurar, tinha a máquina de costura e ela há muito tempo não costurava, porque não tinha tempo, estava atribulada em outra rotina, e ela voltou a costurar, né? E também as pessoas comentam sobre novas experiências gastronômicas, né? Se aventurar na cozinha para fazer novas receitas, para além daquelas que era de obrigatoriedade do cozinhar, que a gente fala que é o cozinhar como um hobby, né? Você experimentar novas receitas, que tá diferente de fazer aquele almoço e o jantar que é esperado que você faça, né? Então, até olhei naquele Google Trends, né, que a busca de sites, né, para cuidar de plantas, ela aumentou em quase todas as regiões do Brasil, com um pico maior no finalzinho de abril e início de maio. E que a busca para fazer pão caseiro, né, teve um aumento de 400%. No final, e com o pico no final de março. Então, assim, o interesse, né? As pessoas não podem ir mais na padaria do dia a dia, né? Então, sair para ir à padaria. Então, as pessoas têm buscado essas novas experiências, né? Então, um aumento muito grande quando a gente olha, né, na tendência lá de busca lá do Google, né? Além disso, os participantes dessa nossa pesquisa, esses idosos, eles falavam que agora eles estão tendo mais tempo de escutar mais músicas, de ler mais livros, né, de ficar mais tempo na televisão, né, então eles valorizaram isso,
E eu queria chamar a atenção de uma coisa que apareceu quase que em todos os nossos idosos, que foi a questão da espiritualidade. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando de uma religião, tá? Eu estou me referindo a gente se envolver em atividades que vão permitir uma sensação de conexão com algo que é maior do que a gente, tá? Então, que é algo que vai permitir, que vai dar um significado muito grande para a gente e que uma expressão religiosa pode ser um dos caminhos. Então, a espiritualidade, eles apontam, os idosos apontaram que a questão espiritual foi importante para eles para manter o bem-estar psicológico, né? Então, muitos trazem na espiritualidade a esperança para essa fase terminar. E quando eu falo de espiritualidade, eles não estão voltados só a trazer um bem para eles, também é voltado muito para que as pessoas que estão lutando contra a Covid-19, elas se recuperem e que essa questão de esperança também esteja voltada para o futuro econômico do país. Então, eles trazem muito essa questão espiritual como uma grande esperança para o fim dessa pandemia, né? E quando a gente começou a analisar, né, os dados que eles trouxeram sobre o lazer e sobre a questão social, a gente observou que elas, como estão restritas ao ambiente doméstico, a grande aliada para isso foi a tecnologia, foi as ligações por chamadas de vídeo, foi a gente acompanhar nas redes sociais o que tem de atividade física. Então, no Rio de Janeiro mesmo, a Prefeitura do Rio tem um canal de comunicação e eles têm postado atividades físicas, né? Com materiais que tem em casa e que você pode fazer com a vassoura, com uma garrafa PET cheia de água para você fazer atividade física. Então, pessoas que faziam atividade física com o profissional mantêm via teleatendimento. Então, uma outra coisa que eles conseguem diminuir, né, esse isolamento social que as pessoas falam de forma comum, é através dessa tecnologia. Então, a Covid também vem nos trazendo uma grande lição, vem evidenciando a importância da inclusão digital dos idosos, que eu acho que é um tema que a gente precisa discutir amplamente. Se a gente olhar nas matérias, né, que têm sido publicados nesses jornais, nos jornais online, o número de hackers e de fake news, ele aumentou demais nessa fase da pandemia, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão da inclusão digital para essas pessoas idosas e para todas as pessoas, e que elas possam ter o acesso, né, a essas ferramentas, e elas tenham, de fato, uma inclusão digital, saibam usar a tecnologia de forma segura, né, e a gente tem trabalhado também nessa frente da inclusão digital, eu com a professora Taiwane, da UFPR, e a gente tem, agora nessa época da pandemia, trabalhado nas nossas redes sociais, falando sobre como identificar fake news, como fazer chamadas de vídeo, como fazer o uso seguro da tecnologia. Então, nesse mundo atual agora, promover o acesso, né, e a literacia de todas as tecnologias de certa forma, também a gente promover, de certa forma, a inclusão social, né. E para finalizar, os idosos da pesquisa, né, a gente formou uma categoria que é olhando para o futuro, e para o futuro a perspectiva dessas pessoas passa por uma construção de novos cotidianos que são pautados nas relações sociais, né? Então, eles falam muito que o desejo deles é de voltar a visitar os familiares,
de voltar a visitar os amigos, de voltar para o bar, de voltar para o shopping, de voltar para o esporte, né? Para os locais de adoração, né, religiosa. Então, a esperança dessas pessoas nessa pesquisa é de uma reconstrução pautada na participação social. Legal, legal. Eu queria compartilhar uma pergunta que o pessoal fez aqui, mais precisamente a Thelma. Eu acho que isso é um questionamento para todos, mas eu gostaria muito também de, provavelmente como todo mundo está assistindo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, professor. Se você notou algum traço de maior tristeza ou depressão nos idosos por causa da pandemia, ou de alguma maneira geral, como que os idosos têm lidado com isso? Como que você percebeu isso? Então, igual eu falei com vocês, no início, as respostas emocionais, os afetos negativos, foi o que teve de prevalência, o que eles falaram, né? Porque o que acontece? Era tudo muito incerto, a gente não sabia quanto tempo ia ficar, o que iria acontecer, tudo fechando, né? Então, a cidade fechando, os locais fechando, então, o início era também dessas reações emocionais mais de tristeza, angústia, né? Só que, por um outro lado, por o que a gente trouxe aqui, essa capacidade de resiliência fez com que eles dessem continuidade à vida. Isso na amostra. Claro que podem ter pessoas que estejam mais em isolamento, que não têm uma rede de suporte maior e que possam ter essa questão, né, mais das reações emocionais estarem ainda prevalentes, né? Então, a gente precisa entender que a gente está lidando com um público diverso, né? Então, eu estou trazendo aqui como essas pessoas da nossa pesquisa, elas se conduziram, né? Então, essa capacidade de resiliência a gente não pode desconsiderar, mas é claro que tem outros fatores que podem interferir nessa questão e que podem trazer pessoas mais deprimidas, mais isoladas, mas não foi o caso da pesquisa aqui, né? Sim, sim. Não, é bem legal, é bem isso mesmo, faz muito sentido. Vocês estão conseguindo, está me ouvindo, professor? Tô. Legal, por um momento minha tela travou e eu fiquei um pouco na dúvida. Legal. Faz muito sentido, assim, essa questão da inclusão social não também, mas da inclusão digital. A gente sabe que é um desafio bastante também conseguir botar na prática, né? São muitos desafios e também há uma insegurança de talvez cometer algum erro ou de acabar entrando no link malicioso, né? A gente sabe que isso é um processo de aprendizado, né? E pensando nisso também, nós da Brother produzimos um material gratuito, na verdade a gente chama de folheto digital, 100% grátis, que nele a gente disponibiliza 10 dicas de celular que toda pessoa deveria saber. Então, eu vou até compartilhar minha tela rapidamente aqui com vocês, se vocês me permitem. Deixa eu só achar aqui. Só um segundinho. Porque daí a gente consegue, de fato, ver na prática como que é isso. Aqui, ó. Está conseguindo ver? Tô Legal. Sim. Então, são 10 dicas sobre o uso do celular. Então, desde aumentar o zoom, como conectar no Wi-Fi, instalar um novo aplicativo, adicionar um novo contato, favoritar. E são 10 dicas aí que a gente preparou com bastante carinho, recebeu alguns feedbacks bem legais. Então, a gente deixa disponível, assim, é 100% gratuito, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou deixar no comentário aqui para vocês o link. Vocês podem acessar ele falando a palavra-chave folheto no nosso WhatsApp oficial. E na sequência a gente também tem vários materiais gratuitos que a gente passa para as pessoas. Então fiquem super à vontade, assim, são vários conteúdos relacionados a esse tema. A gente tem conversado com várias pessoas que conhecem bastante, assim como a professora, e vendo o que a gente pode produzir de conteúdo que seja relevante mesmo, tanto para ajudar as pessoas a cultivar um bem-estar e assim também ter essa inclusão digital de um jeito tranquilo, né? Desmistificar esse processo, né? A gente sempre fala, né,
porque às vezes a pessoa tem medo, né? Medo da tecnologia. Mas independente da idade, as pessoas têm a capacidade de aprender. E isso inclui o uso das tecnologias. Então, a gente acredita muito nisso. Temos o projeto de inclusão digital desde 2016 na UFPR e desde 2018 no IFRJ. Então, é uma parceria eu e Taiwane. A gente tem 17 acadêmicas de terapia ocupacional nessa frente, promovendo a inclusão digital, né? A Brother é uma parceira também, né? Assim, a gente está sempre trocando, né? Informações, então vocês também têm essa frente, né? De promover o acesso e o conhecimento sobre as tecnologias, né? Então a gente precisa realmente nessa fase, isso evidencia a importância da inclusão digital, sobretudo das pessoas idosas, que por muito tempo não conviveram com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Mas elas têm total capacidade de aprender e de se manter no mundo conectado. Legal, legal, justamente isso. E bem relacionado a isso, eu queria também deixar um chamado para vocês que estão assistindo a gente. A gente sabe que esse processo de inclusão digital pode ser um desafio bem grande, assim, tanto para aprender por conta, ou talvez tenha algum familiar que tenha alguma paciência para ensinar isso, mas a gente sabe também que não é todo momento que existe a disponibilidade dessas pessoas. Então, pensando nisso, a gente começou a Brother, que antes do período da pandemia a gente estava com a gente conecta pessoas, companhias para atividades externas, então seja para ir numa consulta, para fazer alguma atividade de compra ou algum passeio, mas a gente teve que adaptar totalmente o nosso serviço para o online, né, por uma questão de segurança mútua. E daí, conversando com várias pessoas idosas, a gente percebeu justamente isso, essa demanda para mentorias no uso de tecnologias básicas. Então, puxa, e eu faço pergunta para vocês que estão assistindo também, se vocês já tiveram alguma dificuldade, assim, em mexer uma funcionalidade do celular, desde ligar a lanterna, aumentar o teclado, assim como instalar algum aplicativo útil. Vocês gostariam de aprender algum aplicativo em específico, desde o Netflix ou o YouTube? Tem, né, uma infinidade. Inclusive, várias das estudantes que você comentou do seu trabalho, né, junto aqui no UFPR, são brothers online. São Né? brothers. Então, é uma oportunidade muito legal de poder fazer essa inclusão digital. Então, a Brother oferece serviço de uma forma gratuita e paga, e a gente também oferece, para quem está assistindo a live, um passe rápido para conseguir fazer um agendamento 100% gratuito. Então, para isso, eu também queria compartilhar rapidinho minha tela, só para ficar mais fácil também. Aqui, olha. Esse daqui é o do folheto digital que eu comentei com vocês. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar também. Então, para receber aquele material, só precisa falar a palavra folheto para o 99263824. E esse cupom, que a gente chama de passe rápido, então tem uma possibilidade de conseguir também agendar com uma rapidez e assim também testar 100% gratuito, tanto para a possibilidade de fazer uma mentoria individualizada para uso de tecnologias, assim como um bate-papo com escuta empática, ou também a contação de histórias, que a gente chama de causas e poesias. Então fica o convite para vocês. No caso do cupom de hoje, são apenas 10 que a gente está disponibilizando. Então, quem tiver interesse também em conhecer mais sobre isso e participar dessa inclusão digital ou cultivar o bem-estar, vocês estão super bem-vindos a fazer parte desse nosso movimento. Eu gostaria também de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que foi uma sessão com bastante conteúdo, nossa, ultra rico. Nem teve por que eu participar também, né? Porque, nossa, o tanto que pude absorver disso foi realmente excelente, muito bom mesmo. Bom, eu vou deixar o mistério, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem super à vontade. Professora, quer adicionar alguma coisa? Não. Tô só, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Legal. Mas também a gente pode também, eu posso também deixar com vocês o meu e-mail, né? A gente tem o contato.
Se surgir alguma coisa, você me passa, depois eu respondo também. Claro, com certeza. Com certeza. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua presença aqui. Acho que foi, nossa, se a gente puder repetir mais vezes essa passagem de conhecimento, né, a gente vai ser muito agradecido. Agradeço também todo mundo que está em casa assistindo a gente. Sem vocês a gente não teria feito isso, então na verdade a gente construiu isso coletivamente. Então muito obrigado também. Eu Então que agradeço. Eu queria agradecer, porque você deu uma oportunidade da gente falar de um trabalho que a gente desenvolve com tanto carinho, mas é bem árduo o trabalho, né? Aposto que a minha equipe está aí assistindo, elas falaram que não ia perder, deve estar aí, então assim, e o trabalho não, eu coordeno, mas eu não, sozinha a gente não consegue fazer nada, né? Então, esse trabalho tanto na frente da inclusão digital, quanto esse, né, que eu trouxe os dados do resultado dessa pesquisa, ele só acontece dessa forma por conta de toda essa equipe que está junto comigo. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar. Legal, muito obrigado. E para vocês que estão assistindo, saibam que a gente tem uma agenda aí das próximas 5 semanas de lives semanais, sempre na quinta, às 18 horas. Salve uma ou outra semana específica, que vai ser em outro horário, mas vai ser sempre na quinta. Então, eu queria fazer o convite para vocês curtirem nossa página ou compartilharem também esse conteúdo da live com alguém que vocês acham que pode se beneficiar disso. E fiquem por dentro, porque vem muito conteúdo bom e a interação de vocês motiva muito a gente a ter a Lilian mais vezes aqui também. Essa é a verdade, né? Então, muito obrigado mesmo e desejo a vocês uma ótima noite. E até a próxima semana, então. Tchau, Rodrigo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.